Nós estamos ainda no tema da nossa segunda pergunta, que é: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de como glorificá-lo e gozá-lo? E hoje nós vamos trabalhar sobre uma outra pergunta relacionada a esta primeira. E a pergunta é: como Cristo Jesus governa a igreja hoje? E quando nós falamos de governo, nós falamos de autoridade. E o nosso tema hoje está relacionado com a autoridade que tem a Bíblia Sagrada. Talvez nós teremos mais um tema que vai falar da inerrância da Bíblia. Mas hoje nós vamos tocar tentando responder essa pergunta: como Cristo Jesus governa a igreja hoje? E essa questão da autoridade do governo é muito importante, irmãos. Podemos ser perguntados: por qual autoridade nós cremos no que cremos? Ou por qual autoridade nós ensinamos o que nós ensinamos? No que se baseia o que nós cremos? Será que nós temos algo que realmente tem uma autoridade tamanha que podemos apoiar toda a nossa vida, toda a nossa fé, todas as nossas atitudes? A palavra de Deus é esta autoridade. Ou melhor dizendo, a palavra de Deus tem esta autoridade. Só que nós vivemos numa situação, irmãos, que existe uma crise com respeito à autoridade. O homem tem buscado a liberdade e ele pensa que liberdade, esse termo liberdade, é totalmente antagônico à autoridade. Então, em consequência disso, nós vemos toda sorte de rebelião, de rebeldia contra a autoridade. Ou seja, nos nossos dias, toda autoridade estabelecida está sendo desafiada. Está sendo desafiada a autoridade dos pais, está sendo desafiada a autoridade dos professores, a autoridade da igreja, do Estado, a autoridade da Bíblia está sendo desafiada. E inclusive a autoridade de Deus está sendo desafiada. Ainda que nós, como cristãos, devemos ser contra qualquer tipo de tirania, uma mente cristã consegue distinguir entre tirania e autoridade. A tendência que está no mundo hoje, dessa rebeldia contra a autoridade, também está nas igrejas. Aliás, isso é uma evidência dessa doença que nós temos nos nossos dias de dividir o corpo de Cristo. Um dos motivos porque existem tantas divisões no corpo de Cristo é porque há grande problema em entender o que é autoridade. Então, quando uma pessoa não consegue se submeter ao governo que Deus estabeleceu, ela cria um próprio CNPJ para si. Como dizia o nosso amigo professor Carlos, uma denominação é um ego ferido registrado em cartório, né? E é uma evidência de alguém que não consegue se submeter à autoridade. E infelizmente essa é uma doença que tem atingido a igreja, irmãos. Nós sabemos que, em primeiro de tudo, Jesus Cristo é a autoridade máxima do evangelho, do universo. Tudo está sob a sua autoridade. E isso, independente se os homens pensem que seja certo ou errado, isso não importa. O que nós decidimos sobre ele não importa. O fato é que Deus o constituiu e o deu todo o poder nos céus e na terra. E ele é o nosso Senhor. E ele é o Senhor de todos. E um dia muitos se dobrarão voluntariamente a ele. Outros se dobrarão de maneira diferente, por causa da sua ira e por causa da sua vinda. Mas a palavra de Deus mesmo diz, por exemplo, em Marcos 1:22, que Jesus era aquele que falava como quem tinha autoridade, e não como os fariseus.
E a palavra de Deus diz também em Mateus 28, 18, que toda a autoridade tinha sido dada a ele nos céus e na terra. De fato, irmão, se o Senhor Jesus aparecesse hoje, de maneira inconfundível, se todas as pessoas o vissem, a igreja o ouviria. Amém? E se prostraria diante dele. Só que nós sabemos que nos dias de hoje, o Senhor não aparecerá desta forma. E não aparecerá até a sua segunda vinda. Mas existe algo que ele deixou para nós, que estabeleceu sua autoridade. E que é sua autoridade sobre a igreja hoje. Que é a palavra de Deus. Então, como Cristo, que tem toda esta autoridade, fala hoje? Como ele que recebeu toda essa autoridade fala hoje? Como ele governa a igreja hoje? E a resposta é: o Senhor governa a sua igreja pela palavra dele. Pela palavra dele. O Senhor governa a sua igreja pela Escritura. Mas nós sabemos que ao longo dos séculos, muitas respostas foram dadas para essa pergunta. E nós precisamos conhecer essas respostas. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela dizia que Cristo governa as Escrituras através da autoridade dos papas e dos bispos. Através da autoridade do Papa e dos bispos, Cristo governa a igreja. Isso significa que tudo que o Papa fala ex cátedra é palavra de Deus. E tem a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. E tudo que eles decidem entre o Papa e os bispos são autoridades, são palavras de autoridade. E que devem ser ouvidas como palavras de Deus. E isso é a resposta que a Igreja Católica dá à nossa pergunta. A Igreja Ortodoxa Oriental, por exemplo, já diz um pouco diferente. Ela diz que o Senhor governa a sua igreja pelas tradições, pela santa tradição. E a santa tradição inclui a palavra de Deus, mais os escritos de todos os pais santos da igreja, mais os 7 concílios ecumênicos. Através disso, o Senhor governa a sua igreja. E todos eles estão no mesmo nível. Tanto a tradição como a Escritura estão em pé de igualdade. Por isso que há tantos erros na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque homens escreveram coisas que foram estabelecidas como norma à igreja, sem elas estarem contidas nas Escrituras. Como a adoração em Maria, a co-intercessão de Maria, né? A virgindade absoluta de Maria, e entre outras coisas, a ascensão de Maria, são coisas, o culto aos ídolos, a comunhão dos santos, como se algum santo do passado pudesse fazer algum benefício por nós, pudesse as obras dele ter de alguma maneira influenciar na nossa salvação. Tudo isso veio através da tradição na história. Mas é uma das respostas que se dá, como Jesus governa a igreja. Então, irmãos, também nós temos os teólogos liberais que dizem que o Senhor Jesus governa a igreja pela razão educada, ou pela opinião educada. Quando há um consenso entre as verdades que são boas para o ser humano, então dessa forma o Senhor governa a igreja. Isso nós sabemos que também não é verdade. Já a igreja anglicana diz que o Senhor Jesus governa a igreja pela Escritura, pela tradição e pela razão. Mas daí a pergunta surge, e quando elas entram em conflito? Se as três estão no mesmo nível, quem se sobressai? E aí nós temos mais um erro. Ainda que a razão e a tradição sejam importantes, muitos de nós ignoramos. Por exemplo, muitos de nós ignoramos os escritos dos pais da igreja. Ao invés de lê-los e aprender com eles aquilo que eles entendiam sobre as escrituras, por exemplo. Na verdade, é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós devemos compreender com todos os santos
significa com todos os santos que já viveram. Quando você lê uma passagem das Escrituras, talvez Santo Agostinho já comentou alguma coisa sobre ela, ou Jerônimo, ou Atanásio, ou algum irmão do primeiro, do segundo século, e nós deveríamos ouvir o que eles comentaram sobre, o que eles entendiam dessas passagens. Então, nesse sentido, a história da igreja e as tradições são importantes, neste sentido. Mas a verdade absoluta, irmãos, é a opinião que os reformadores entenderam, que o Senhor Jesus governa a igreja pela Escritura. Somente a Escritura é a autoridade máxima sobre a igreja. Não há nada acima das Sagradas Escrituras. Isso foi uma revolução. Isso foi algo que mudou o curso da história do mundo. Quando realmente houve um retorno àquilo que a Bíblia diz, e, como diz alguns escritores, a Escritura é o decreto real, por meio do qual o Rei Jesus Cristo governa a sua igreja. As Escrituras Sagradas são o decreto real do Rei Jesus Cristo. E é através dele, através das Escrituras, que ele governa a igreja. E nós podemos perguntar, por que a igreja se apega às Escrituras então, irmãos? E a resposta é porque o Senhor Jesus se apegou a elas. E porque ele ensinou os seus discípulos a se apegarem a elas. A autoridade de Cristo e a autoridade das Escrituras ou permanecem juntas ou caem juntas. Nós podemos dizer, como nós entendemos, que não podemos de maneira nenhuma cometer esse erro de separar as Escrituras do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a revelação máxima de Deus, a revelação plena de Deus. E onde está contida essa revelação de Jesus Cristo, irmãos? Nas Escrituras Sagradas. Como diz Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é a expressão máxima de Deus, a expressão perfeita de Deus, e ele é chamado de a Palavra de Deus. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos cometer o erro dos fariseus, como está lá em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para receber vida. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo governa a sua igreja através da sua palavra. Só que quando o Senhor esteve na terra, o Senhor estava entre os dois testamentos, vamos dizer assim. O Antigo Testamento já havia sido escrito e consumado, fechado, e o Novo ainda não havia sido escrito. E o Senhor Jesus falou sobre o Antigo Testamento, dando autoridade ao Antigo Testamento, convalidando aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E também falou e pré-anunciou a inscrição do Novo Testamento, como nós vamos ver. Mas a vida dele está entre os dois evangelhos. Aliás, entre os dois testamentos, melhor dizendo. O Primeiro Testamento, composto de 39 livros, e o Segundo Testamento. Então nós precisamos olhar para a vida de Jesus e ver se o Senhor Jesus se submeteu àquilo que estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento. E nós vamos ver que ele se submeteu às Escrituras de três maneiras diferentes, ou em três aspectos diferentes. Primeiro, o Senhor Jesus se submeteu às Escrituras, irmãos, na sua conduta
moral. Em tudo que ele fez em obediência àquilo que dele estava escrito nas Escrituras. E se os irmãos quiserem um exemplo disso, os irmãos podem ler a tentação no deserto. Como o Senhor Jesus respondeu a Satanás no deserto. Aquelas indagações do diabo no deserto. Veja se ele ficou argumentando com o diabo, se ele ficou levantando razões psicológicas, emocionais, de qualquer aspecto. Veja se ele ficou discutindo com Satanás, veja se ele sentou com Satanás para argumentar ou para resolver alguma coisa. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que ele respondia a Satanás assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás vinha de novo e ele dizia: é o que, irmãos? Está escrito. Não tinha discussão, irmãos. Estava estabelecida a sua obediência por aquilo que estava escrito. A só teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito. Então, em toda a sua conduta moral, ele obedecia aquilo que dele estava escrito nas Sagradas Escrituras. Em toda a sua vida, em todo o seu proceder, o Senhor viveu para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Em toda a sua conduta, em cada palavra, em cada ato, ele estava manifestando a realidade de Deus através da sua conduta. Amém? Um segundo ponto que demonstra que Cristo se submeteu às Escrituras é a sua missão oficial. Por exemplo, nós vemos a identidade de Cristo revelada em Daniel capítulo 7 como Filho do Homem, em glória. Nós vemos a identidade de Cristo revelada em Isaías 53 como servo sofredor. Nós vemos depois essa mesma identidade ligada em Marcos 14, 21, onde esses textos, os dois textos são ligados. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está para ser traído. Melhor lhe fora que não houvesse nascido. Aqui está sendo ligado tanto Daniel 7 como Isaías 53. Nós lemos, por exemplo, da sua missão em Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele conhecia a sua missão revelava aquilo que dele estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Em Lucas 24 diz assim que tudo o que estava escrito sobre ele deveria ser cumprido. Tudo aquilo que estava escrito na Torá, que é a lei, nos profetas e nos salmos, deveria ser cumprido. Também nós lemos em Mateus 26, 54, irmãos, quando os guardas estão para prenderem Jesus, e Pedro saca da sua espada e corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Jesus diz para ele não fazer aquilo, e Jesus diz para ele assim: acaso não sabe que eu poderia rogar ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para guardar-me?
Mas ele diz assim, ó, porém ele diz que não fez isso para que se cumprisse aquilo que dele estava escrito. Então você vê que na missão do Senhor Jesus, ele ressalta que está cumprindo aquilo que dele está escrito. Isso vai ser uma frase que você vai ler muito nos evangelhos. E disse isso para que se cumprisse aquilo que dele estava escrito em tal lugar. E disse isso para que se cumprisse aquilo que dele estava escrito em tal lugar. Toda a missão do nosso Senhor Jesus é uma prova que ele se submetia às Sagradas Escrituras. E aquilo que dele estava escrito nas Sagradas Escrituras. E um terceiro ponto nessa questão, irmãos, é que em todos os debates do nosso Senhor Jesus, havia a seguinte pergunta: o que diz a Escritura? Como vocês a interpretam? E ele debatia com os fariseus, com os escribas, com os saduceus. E ele denunciava o fato de que os fariseus acrescentavam coisas às Escrituras. Ele denunciava o fato de que os saduceus retiravam parte das Escrituras, porque os saduceus não criam em anjo, nem em ressurreição, nem em espírito. E quando foram indagar o Senhor Jesus sobre quem seria marido de uma mulher que teve muitos, que morreu o irmão e o outro tomou ela como esposa, e morreu o outro e tomou o outro, na ressurreição, quem seria dela o marido? Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o Senhor Jesus denunciava tanto a retirada de coisas das Escrituras que os saduceus faziam, como o acréscimo que os fariseus faziam. Amém? Se o Senhor Jesus se submeteu às Escrituras, irmãos, nós também temos que nos submeter a elas. Amém? Então pode surgir a pergunta: ô irmão, mas e o Sermão do Monte? Ouviste que foi dito, eu porém vos digo, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Não parece que Jesus está contradizendo Moisés? O que você acha? Será que ele não está contradizendo Moisés? Na verdade, Jesus não está contradizendo em nada Moisés. O que Jesus está contradizendo é os acréscimos feitos pelos antigos, pela tradição oral. Jesus está contradizendo as distorções e as perversões que os homens fizeram das palavras de Moisés. E é isso que ele contradiz. Ou seja, ele leva a palavra de Moisés, aquilo que ela queria dizer quando Moisés disse, ao seu ápice. Seria também uma elucidação que ele traria? Isso. Ou seja, ele leva ao real significado da palavra. Eles distorceram o significado do que Moisés disse. Então Jesus não, de modo nenhum, estava contradizendo Moisés. Mas eu gostaria que os irmãos soubessem que muitas pessoas tentam escapar dessa verdade. E eles usam duas maneiras diferentes para escapar dessa verdade. Que o Senhor Jesus se submeteu às Escrituras na sua vida moral, na sua missão, em todos os seus debates. E eles tentam escapar dessa verdade de duas formas. Primeiro, eles dizem que Jesus estava equivocado. Por causa do seu esvaziamento, como fala Filipenses 2,5, Jesus estava limitado ao entendimento de um judeu do primeiro século, ou seja, a encarnação o limitou e, sendo assim, ele podia estar enganado. E, na realidade, a Bíblia não tem essa autoridade toda que ele dizia tê-la. E muitos acreditam nisso, irmãos. Muitos têm dificuldade de entender o que significa esta realidade de Filipenses 2,5. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que nós precisamos estar cientes do que ele se esvaziou. E uma das coisas mais claras que Filipenses deixa do que ele se esvaziou é da sua posição de glória. E quando o Senhor Jesus se torna homem, como diz um teólogo do passado, você nunca deve pensar que isso é uma subtração.
Você sempre deve pensar isso como uma adição. Não como uma conta de menos, mas como uma de mais. Aquele que era Deus, agora se tornou Deus, homem. Ele não deixou de ser Deus, menos Deus para ser homem. E isso é muito importante, irmãos. Porque daí surge um monte de teorias equivocadas. E é numa dessas teorias que os liberais se baseiam para dizer que Jesus estava limitado à cabeça de um judeu do primeiro século. Por isso ele entendia que as escrituras tinham autoridade, mas de fato elas não tinham autoridade. E isso é um engano. E existe um segundo engano, que é pior do que esse primeiro, que é que Jesus fingiu que cria naquilo que ele não cria. E acredito que se quiser, muitos dizem isso. É chamada teoria da acomodação. Ou seja, porque os homens criam naquela época que as escrituras eram a palavra de Deus, então Jesus se acomodou à posição deles. E ele mesmo sabia que a escritura não tinha essa autoridade, mas como os homens diziam que tinha, ele se valeu desse artifício para convencê-los. Agora, irmãos, por que se Jesus fez isso, ele não se acomodou também ao que eles entendiam sobre o sábado? Porque se ele fez isso, ele não se acomodou no que eles entendiam sobre a tradição oral? Por que se ele fez isso, ele não se acomodou ao que eles diziam sobre o jejum, sobre a posição política do Messias? Por que ele foi tão contrário a eles? Porque isso é mentira. Por isso. E o Senhor Jesus sempre foi contrário a eles. E o Senhor entendia em verdade que a palavra de Deus era a autoridade máxima. E pior que isso, se você cair num tropeço desse, você está acusando Jesus do pecado que ele mais abominava, a hipocrisia. Ele dizer uma coisa que ele mesmo não acreditava que fosse. Ele fingir se adaptar a alguma coisa que ele mesmo acreditava que não era verdade. Então essa teoria é terrível. E ambas essas duas teorias estão equivocadas. Uma fala que Jesus estava enganado, e outra diz que Jesus era um enganador. Não é? Que terrível. Irmãos, Jesus sabia exatamente o que cria e o que dizia. Amém? E que as escrituras eram autoridade. As escrituras do Antigo Testamento tinham autoridade. E aí é assim que nós também devemos pensar. Amém? Mas como ele está entre os dois testamentos, e como ligar Jesus ao Novo Testamento? Você vai perceber quando você lê os evangelhos, que o Senhor Jesus previu que as escrituras do Novo Testamento seriam escritas. Ele tinha intenção que elas fossem escritas, e ele comissionou a homens para escrevê-las. E para esse fim ele estabeleceu os apóstolos. Nós precisamos entender o que significa isso. Amém? Principalmente no na nossa realidade, né, contemporânea. Que existem tantos que se dizem apóstolos e não são. E nós precisamos entender o que significa essa palavra e qual é o peso que ela tem. Porque é por causa que eles são apóstolos que eles tinham autoridade para escrever as Escrituras. E por isso eles escreveram o Novo Testamento. Então o que significa a palavra apóstolo, entrando agora nesse tema do Novo Testamento como autoridade? A palavra apóstolo vem de um verbo grego que significa ser enviado. Aliás, significa enviar, esse verbo. E o substantivo apóstolo significa ser enviado, ou aquele que foi enviado. E nós podemos ver essa palavra apresentada no Novo Testamento de 3 maneiras diferentes. A princípio. A primeira maneira que essa palavra é apresentada no Novo Testamento
está relacionada a todos os cristãos. De certa forma, todos os cristãos foram enviados. O Senhor Jesus comissionou a cada cristão, cada irmã e irmão no mundo para pregar o Evangelho, para testemunhar da sua vida. E os enviou ao mundo. E a palavra diz assim em João 13,16, aquele que é enviado, e essa palavra é apóstolo, não é maior do que aquele que o enviou. Então, nesse primeiro aspecto, cada cristão, irmão e irmã, está ligado a essa palavra apóstolo. Cada cristão, irmão e irmã, foi enviado ao mundo. Amém? Foi comissionado por Cristo para uma tarefa. Um segundo aspecto, irmãos, pode ser chamado de os apóstolos das igrejas. Isso acontece umas 2, 3 vezes no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 8, 23, por exemplo, nós temos os apóstolos das igrejas. Vamos abrir lá? 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, aqui está a palavra apóstolos, são mensageiros, são apóstolos das igrejas e glória de Cristo. E quando você abre em Filipenses 2, verso 25, Paulo repete, falando sobre Epafrodito. Ele diz assim, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Eram pessoas que foram enviadas pelas igrejas em uma missão ou tarefa em especial. Qual foi a tarefa de Epafrodito? A tarefa de Epafrodito foi enviar uma oferta dos irmãos em Filipos para Paulo. Ele era alguém comissionado pelos irmãos em Filipos a enviar uma oferta para Paulo. E ele fala, Paulo fala, da parte de vocês para mim, ele é vosso apóstolo e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então você encontra essa expressão, os apóstolos das igrejas. Mas não somente isso, e aqui que nós vamos nos deter mais. Nos chamado 12 apóstolos, ou nos apóstolos do Cordeiro, que eram constituídos de 12, e depois mais de Paulo e Tiago. E nós precisamos entender que significado tinha esta palavra na época que Paulo, que Jesus usava, porque hoje ela tem outro significado, amém? E nós precisamos desse pano de fundo. Primeiro, o pano de fundo profético, como essa palavra era ligada ao Antigo Testamento, e do pano de fundo rabínico, como essa palavra era ligada a uma palavra hebraica chamada shaliach, que era usada pelos rabinos da época de Cristo. Esse pano de fundo vai mostrar como ela foi, então, tomada por Jesus e aplicada àqueles que ele enviaria com autoridade para escrever a Escritura e para descrever aquilo que nós temos hoje como as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Irmãos, no Antigo Testamento, nós podemos dizer que a palavra profeta é equivalente a palavra apóstolo no Novo Testamento. A função de um profeta e a função de um apóstolo, elas são equivalentes. Por exemplo, Moisés era um profeta de Deus. Deus disse para ele, eu te enviarei. Eu te envio, Deus disse a Moisés. Em Isaías 6, Deus diz a Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Também o Senhor disse isso a Jeremias. Também quando o Senhor vai acusar os falsos profetas, ele diz: esses profetas não falam por mim, eles falam por si mesmos. Eu não os enviei. Esse termo apóstolo precisa ser entendido com esse pano de fundo, com essa equivalência com a palavra profeta. Amém? Há um outro pano de fundo, que é o pano de fundo rabínico, irmãos. Como era entendida essa palavra na época de Cristo? Era entendida em comparação com a palavra shaliach, que significa alguém que é enviado com a mesma autoridade daquele que o enviou. Alguém que é comissionado como um embaixador. Alguém que é enviado como um representante legal, e tudo que ele faz tem a autoridade daquele que o enviou. Ele faz em nome daquele que o enviou. E nesse sentido que Jesus fala assim para os seus apóstolos: nós podemos ler isso lá em Lucas, capítulo 6. Nesse sentido, o Senhor Jesus fala assim para eles: aquele que escuta vocês, escuta a mim. Aquele que recebe vocês, recebe a mim. Aquele que rejeita vocês, rejeita a mim. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos precisam perceber, irmãos, qual é a autoridade que esses homens tinham da parte de Deus. Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, veja, irmãos, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Na mente de Jesus, irmãos, estava esse significado, esse pano de fundo, equivalente a profetas, equivalente à palavra embaixadores, representantes legais. Os irmãos estão entendendo? Por isso Jesus disse mais tarde: quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. Há alguma comparação, irmãos, destes apóstolos do Cordeiro com algum homem hoje, nos nossos dias? Acredite se quiser, ainda que todo mundo lhe fale ao contrário. Não há nenhuma comparação. Não existe homem algum como estes. Nenhum dos homens de hoje, crentes em Cristo Jesus, tem essa autoridade. Essa autoridade foi dada aos apóstolos do Cordeiro. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque foram eles que escreveram as Escrituras. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E existe uma singularidade entre os apóstolos do Cordeiro que não são vistas em nenhum outro homem, nenhum outro irmão. E que faziam deles apóstolos do Cordeiro. E que faziam deles diferentes de todos os outros e com autoridade para, sim, então, escrever a Escritura Sagrada. A primeira delas, irmãos, é que o Senhor Jesus os nomeou e os autorizou pessoalmente. E veja, vou repetir para os irmãos, estou falando dos 12 apóstolos do Cordeiro, e Paulo e Tiago. O Senhor Jesus os nomeou e os autorizou pessoalmente. Quando você lê sobre Paulo, você descobre a mesma coisa. Porque no caminho de Damasco, Paulo não só foi convertido, como foi comissionado como apóstolo dos gentios. E o Senhor o comissionou, o Senhor o autorizou, e o Senhor pessoalmente ressuscitado o enviou. Então, uma das características deles peculiar é que eles foram nomeados e autorizados por Cristo pessoalmente.
Ok? Segundo lugar, uma singularidade desses apóstolos. Eles tiveram a experiência de ver Jesus nos dias da sua carne. Eles presenciaram com seus próprios olhos o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, segundo Marcos 3,14, eles tiveram um chamamento pessoal de Cristo. Depois, irmãos, João 15:27 diz que eles foram testemunhas oculares. Seus olhos estavam postos em Cristo Jesus. É o que João fala na sua primeira epístola. O que nós vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a temos conhecido, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos. Então os apóstolos eram testemunhas oculares, eles tiveram presencialmente com Cristo nos dias da sua carne. Amém? Tanto é assim, irmãos, que quando Judas Iscariotes se matou, então Pedro se levantou com os 11 e disse que teria que colocar alguém no lugar daquele que tinha abandonado o ministério. E Pedro diz assim em Atos 1:21, é necessário, pois que dos homens que acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que foi dentre nós levado ao céu, às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Veja, Matias ia tomar o lugar de Judas Iscariotes. O que era necessário? Que ele estivesse presente desde o princípio, como uma testemunha, desde o batismo de João, até o dia que diante daqueles discípulos, o Senhor Jesus foi levado até aos céus. Então eles tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Essa é uma característica pessoal que eu digo na pessoa encarnada de Cristo, nos dias da sua carne. Amém? E Paulo também teve essa experiência, irmãos, não é? Paulo fala isso em 1 Coríntios 15:8, que ele viu o Senhor, que o Senhor apareceu a ele como um nascido fora de tempo, e que por isso ele era o menor de todos os apóstolos. E nesse mesmo texto fala que o Senhor Jesus, que é meio irmão de Tiago, fala que ele também apareceu a Tiago. E a história conta que o Senhor Jesus apareceu a Tiago, que estava dias sem comer nem beber. E o Senhor Jesus apareceu a ele, conta o historiador, que o Senhor Jesus disse para ele que ele comesse e bebesse, porque o Filho do Homem ressuscitou dentre os mortos. Então o Senhor Jesus apareceu pessoalmente a esses homens. Eles tiveram uma experiência presencial de Jesus. E isso faz deles figuras singulares na história. E tanto é assim, irmãos, que eles estão lá na Jerusalém celestial, como colunas, e cada uma pedra preciosa na Jerusalém. E em terceiro lugar, eles receberam uma inspiração extraordinária do Espírito Santo. Em dois aspectos que nós vamos ver. Se você abrir a sua Bíblia em João 14:26, a palavra de Deus diz, pela boca de Jesus, que o Espírito Santo faria os apóstolos do Cordeiro lembrar de tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto. O Espírito Santo, depois da morte e da ressurreição de Jesus, depois de ser enviado como outro consolador para eles, os faria lembrar. Por isso que cada um deles, anos depois, escreveu com tantos detalhes sobre a vida e a obra de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo fazia eles lembrar de cada detalhe. É só você ler João capítulo 14, verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito.
Então, como é que os apóstolos escreveram exatamente pontos e vírgulas, tudo exatamente que Jesus disse, irmãos? Porque o Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus, os faria lembrar de tudo, de todas as ocasiões, de tudo que ele disse. Amém? Então eles tiveram uma inspiração extraordinária do Espírito Santo. E não somente isso, se você abre no capítulo 16, verso 12, a Bíblia diz assim: Jesus dizendo para os seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, a palavra de Deus diz assim: ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. O que o Espírito Santo faria, irmãos? Jesus está dizendo para eles assim: vocês não podem mais suportar, vocês não conseguem suportar tudo que eu ainda tenho para vos dizer. Mas depois que eu morrer, ressuscitar dentre os mortos e enviar o meu Espírito Santo, então ele ensinará vocês, ele guiará vocês em toda a verdade. Todos os irmãos concordam unanimemente que isso aqui é uma comissão para que eles escrevam as Escrituras. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês não conseguem entender tudo o que eu estou dizendo agora. Quando o Espírito vier, ele guiará vocês. Por quê, irmãos? Porque as epístolas são explicações dos evangelhos. As epístolas são o ensino e as explicações daquilo que significavam os evangelhos. Nos evangelhos você tem a história, no livro de Atos você tem a história, como os livros de história. E nas epístolas você tem as explicações e as doutrinas que foram retiradas desses ensinos e dessa vida de Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra. E então os apóstolos do Cordeiro tinham a autoridade da parte do Espírito Santo para escrever a Escritura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E depois que o Senhor foi assunto ao céu, vocês vão ler muitas vezes nos evangelhos assim. E eles não entenderam isso até o dia que o Senhor foi assunto ao céu. Muitas coisas eles vieram a entender por causa do recebimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo que guiou eles a entender aqueles fatos e falar sobre eles. E explicar aquilo que era a realidade das coisas. Explicar o que significava a ressurreição. Explicar o que significava a morte. Explicar qual foi o motivo da morte, qual foi o motivo da ressurreição, qual foi o motivo da ascensão, qual foi o motivo da vida santa do Senhor Jesus, qual foi o motivo da sua morte expiratória, por que ele se encarnou. Tudo isso está nas epístolas. Tudo isso está por trás de ele vos guiará em toda a verdade. Amém, irmãos? Mas eu preciso mencionar uma coisa que muitos irmãos não mencionam. Como um parêntese somente. Existem sim obreiros que ajudam as igrejas nos nossos dias. E esses obreiros são obreiros chamados extralocais. Porque além de um trabalho local, eles fazem um trabalho extralocal. Eles viajam e ajudam muitos irmãos em muitos lugares. Com ensino, com a palavra, com ajuda, com cooperação, nunca dominando assembleias. Eles são respeitosos com respeito ao governo de cada assembleia local, mas existem sim hoje aquilo que nós podemos chamar, e a Bíblia chama, de os apóstolos do Espírito Santo. Que você pode encontrar um exemplo no capítulo 13 de Atos, por exemplo. E muitos irmãos não falam sobre isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias, irmãos,
de muitos falsos apóstolos. Então, normalmente quando nós queremos fazer a defesa de uma verdade, nós caímos num extremo. Então, muitas pessoas dizem que não existem mais apóstolos hoje. Mas você precisa colocar um adendo nessa história. Não existem mais apóstolos como os 12 hoje. Isso aí. Ninguém se compara aos apóstolos do Cordeiro, a Paulo, a Tiago e aqueles que eram comissionados a escrever a Escritura. Mas existem obreiros que servem às igrejas hoje. E depois dos apóstolos continuaram existindo esses obreiros, que serviam muitos lugares. Porém, eles não se consideravam como apóstolos do Cordeiro. Mas a função deles era de que eles eram enviados a vários lugares, de que eles eram comissionados pelo Espírito Santo aí para esses lugares, de que eles causavam edificação, plantavam igrejas, amém? Edificavam localidades, estabeleciam igrejas. Eles não se chamavam apóstolos, mas se você quiser uma descrição do que eles são, eles seriam descritos como apóstolos, amém? Que essa é a função de um apóstolo. Ele é enviado, ele é o plantador de igrejas, ele é um edificador dos santos, ele é um cooperador de várias localidades, além da sua localidade. Amém? Então nós precisamos mencionar isso, porque muitos irmãos não mencionam. Esses são os apóstolos de Efésios 4:11, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e diz para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, diz que eles aperfeiçoam os santos para a obra do ministério, para o desempenho do seu serviço. Então, é uma realidade que nós não podemos esquecer de mencionar. Ainda que, por causa dessa situação que está hoje, dos falsos apóstolos, há muita defesa e muitas vezes nós esquecemos destes apóstolos. Amém? Desses obreiros. Vamos ver o reconhecimento da autoridade desses apóstolos. E veja que eu estou falando tudo isso por um motivo. Esses homens tinham a autoridade dada por Deus para escrever a Escritura. Aí você entende porque o que eles escreveram tem base autoritativa de Deus. Isso. Os de hoje não podem escrever a Escritura, porque a Escritura já está fechada. Amém, irmãos? E, aliás, uma das características dos falsos apóstolos de hoje é que nos seus livros eles dizem que eles têm a mesma autoridade dos 12. Como se eles fossem comissionados pelo próprio Cristo. E quando eles dizem isso, eles se equiparam como se tivessem autoridade até mesmo, e eu pessoalmente já li um livro de um deles, que ele diz que um apóstolo tem autoridade para escrever a Escritura. Como se ele, que se auto-intitulou apóstolo, estivesse no nível de um apóstolo do Novo Testamento. O que de fato é uma mentira. Amém? Irmãos, primeiro de tudo, o reconhecimento da autoridade apostólica. O Senhor Jesus reconheceu a autoridade deles. Amém? O Senhor Jesus pessoalmente os comissionou. Amém? Em segundo lugar, irmãos, eles mesmos falaram abertamente que eram a autoridade da parte de Deus. Eles mesmos falaram que aquilo que eles escreviam era a palavra de Deus. Eles próprios reconheciam a autoridade que tinham. Eles conheciam aquilo que eles haviam sido comissionados.
Eles sabiam que escreviam cartas em nome de Cristo. Eles instruíam os irmãos a lerem as suas cartas junto com as escrituras do Antigo Testamento nas reuniões públicas das igrejas. Amém? Se o irmão e a irmã abrirem em 1 Tessalonicenses 2, você tem uma evidência clara disso nas palavras de Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Leia com atenção o texto, irmão. Ora, outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Que é de quem? Que é de quem, irmãos? Que é de Deus. Acolheste, isso é uma afirmação, acolhestes como, não como palavra de homens. Ele vai afirmar de novo, e sim como, em verdade é. O que é? Mas ele está falando das palavras que deles eles ouviram, irmãos. As palavras que dos apóstolos, os irmãos em Tessalônica ouviram. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ele chamou essas palavras de quê? E depois ele afirma novamente que eles ouviram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de quem? Então as palavras que Paulo escreveu, ele mesmo reconhecia que eram palavras de Deus. Quando você abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Caso alguém não preste atenção, não preste obediência à palavra dada por esta epístola, o que deve fazer? Notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Amém, irmãos? Capítulo 3, versículo 14, para os irmãos guardarem. Vamos ler o verso 1 também. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuais a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e na constância de Cristo. Gálatas 4. Paulo vai falar da sua enfermidade física, a primeira vez que apareceu diante dos Gálatas. Gálatas capítulo 4. E ele estava com uma enfermidade na face e nos olhos, tamanha, que de certo desfigurava o seu rosto, o que dá a entender esse texto. Alguns dizem que Paulo, nos pântanos, adquiriu malária e aquilo causou uma doença nos seus olhos, que os seus olhos inchavam e sua face ficava desfigurada. E quando ele vai falar disso com os irmãos, ele diz que, no verso 12, sede
qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não revelastes desprezo nem desgosto. Antes, veja, leia, guarde, escreva na sua Bíblia, risque, me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar isso para os irmãos meditarem, amém? Como os irmãos receberam Paulo, irmãos? Como ao próprio Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque era um homem que tinha autoridade da parte de Deus. Amém? Se você duvidar sobre isso, além disso, você vai ter o testemunho da igreja primitiva. Por exemplo, existia um bispo de Antioquia chamado Inácio de Antioquia, que viveu no 2º século, em torno do ano 110 depois de Cristo. E ele estava a caminho de Roma para o seu martírio, porque havia sido condenado à morte. E nesse caminho, que era de muitas semanas, ele escreveu várias epístolas para várias igrejas. E em todas elas continha esta frase de Inácio de Antioquia. Continha exatamente essa frase: não vos escrevo mandamentos, como Pedro ou como Paulo, porque eu não sou apóstolo, e sim um homem condenado. Então esse irmão do 1º século está comprovando que já se havia uma diferença muito grande de quem eram os 12 apóstolos do Cordeiro, e Paulo e Tiago, dos demais irmãos que serviam, porque esse irmão Inácio, ele já servia várias igrejas, como um obreiro. Mas quando ele escreve para essas igrejas, ele não escreve como um apóstolo. Ele escreve, pelo contrário, ele diz: não vos escrevo mandamentos. E são cartas maravilhosas dele, de Inácio, a várias igrejas, com conselhos e com palavras dos próprios apóstolos e aquilo que os apóstolos diziam. Mas quando ele escreve assim: eu não vos escrevo mandamentos, porque eu não sou apóstolo. Não vos escrevo mandamentos como Pedro e como Paulo, porque não sou apóstolo, sou um homem condenado. Em outras palavras, eu sou um simples irmão, mais velho, que posso aconselhar sim, mas não vos escrevo ordens. Interessante, né, irmãos? Além desse irmão, existiam vários outros. Aliás, quando você estuda crítica textual, você descobre que você consegue montar a Bíblia toda pela citação que os pais das igrejas fazem delas. Você consegue montar o Novo Testamento inteiro, sem faltar uma vírgula, pelas palavras dele, do Novo Testamento, citada pelos pais da igreja. Por Tertuliano, por Inácio, por Orígenes, por Atanásio. Em várias defesas contra hereges, eles escreviam e citavam as escrituras dos apóstolos, como palavra de Deus, como autoridade dada por Deus. Amém, irmãos? A maior prova que um livro era canônico, agora eu chego, por que eu estou dando essa volta? Porque ninguém hoje tem essa autoridade. E porque eles foram comissionados a escrever o Novo Testamento. Então Jesus reconheceu a autoridade das Escrituras e pré-anunciou e determinou que fosse escrito o Novo Testamento. Das Escrituras do Antigo Testamento que já existiam, ele confirmou sua autoridade, com sua moral, com sua missão, com seus debates públicos em toda a sua vida. E se tratando no Novo Testamento, ele comissionou seus apóstolos como seus representantes. Os 12 apóstolos do Cordeiro, Pedro, Paulo, Tiago,
e os demais irmãos. Amém? Lutero, por exemplo, irmãos, dizia assim: Jesus submete todo mundo, governos, reis, príncipes, todos estão sujeitos aos apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro e aquilo que eles escreveram têm autoridade sobre todos. O Senhor sujeita a todas as coisas a autoridade que Ele deu aos seus apóstolos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E onde está essa autoridade apostólica, irmãos? Nas Escrituras do Novo Testamento. Existe uma confissão muito importante que vocês devem guardar. Por quê? Porque quando vocês vão estudar a história, vocês vão descobrir que até o 4º século não estava fechado o cânon do Novo Testamento. Até o 4º século. Ou seja, não havia se definido ainda, havia uma discussão na igreja sobre as Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Até o 4º século. E daí muitos vão dizer, quem estabeleceu a Bíblia do Novo Testamento foi a Igreja Católica, rapaz. Porque ela que deu autoridade aos livros, o livro não tinha autoridade. Quando a igreja disse que tinha autoridade, então eles tiveram autoridade. Ouça essa confissão. Vou ler na íntegra para os irmãos aqui. A igreja não está sob as Sagradas Escrituras, senão abaixo delas. O processo de canonização, canon significa régua de medir. O processo de estabelecimento de que aquilo era a norma de fé, não foi um processo em que a igreja conferiu autoridade aos livros. Não foi isso que aconteceu. Não foi a igreja que concedeu aos livros do Novo Testamento autoridade. Senão, foi um processo em que a igreja reconheceu a autoridade que os livros já tinham. A igreja simplesmente reconheceu que aqueles livros eram livros que tinham autoridade. Por si só, eram palavras inspiradas, autoritativas, inerrantes, infalíveis, escritas por apóstolos do Cordeiro, que foram comissionados para aquilo. E a igreja reconheceu esta autoridade. Não ela deu autoridade. Amém, irmãos? E por que isso aconteceu? Porque em vez de ela dar autoridade aos livros, ela simplesmente reconheceu a autoridade que emanavam dessas epístolas. Porque a igreja reconhecia que nos livros haviam o testemunho dos apóstolos a respeito da vida, do ensinamento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e a interpretação que os apóstolos fizeram destes eventos. O que a igreja reconheceu? A igreja reconheceu a autoridade dos ensinos apostólicos, porque eles descreviam a vida, o ensinamento, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, os evangelhos, e também eles davam a interpretação do que significaram esses eventos, ou seja, irmãos, as epístolas. Amém? Essa é a autoridade apostólica que a igreja sempre deve inclinar-se. Amém? Então, nós vamos para o nosso resumo e a nossa conclusão. O Senhor Jesus conferiu autoridade ao Antigo Testamento. Amém, irmãos? Ele apelou para a autoridade que havia no Antigo Testamento. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? O que entendes? O que está escrito? Como interpretas? As Escrituras falam de mim. Amém? Ele apegou-se a elas e se submeteu àquilo que estava escrito nelas. E isso demonstra a autoridade que tem as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. E não somente isso. Cristo deu autoridade também ao Novo Testamento. Ele nomeou, ele equipou, autorizou os apóstolos para falar e escrever em seu nome. E isso é muito sério, irmãos. Guarde bem isso no seu coração. Nenhum homem
tem essa comissão hoje. Nenhum homem tem essa autoridade hoje. Nenhum homem. Essa é uma singularidade dos apóstolos do Cordeiro. Como nós dissemos, eles foram nomeados e autorizados por Cristo, eles foram testemunhas oculares, eles tiveram uma experiência pessoal com Cristo, estiveram nos dias da sua carne, eles viram o Senhor Jesus em carne, e eles foram equipados extraordinariamente pelo Espírito Santo. Alguns irmãos ainda acrescentam que, além disso, eram homens de sinais e prodígios extraordinários, e que esses sinais, prodígios e maravilhas confirmavam a sua autoridade. Mas a dificuldade é que alguns irmãos dizem que esses sinais, prodígios e maravilhas não podem acontecer mais hoje, infelizmente. O que me parece estar equivocado pelo fato do Senhor Jesus ser o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E o mesmo que operou sinais, o mesmo que operou através dos apóstolos, pode operar através da igreja hoje. Mas um fato incontestável é que uma das coisas que identificava a autoridade apostólica eram os sinais, prodígios e maravilhas feitos em nome de Deus. Amém? Então, irmãos, o Antigo e o Novo Testamento levam o selo da autoridade do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. E por causa disso, existem algumas coisas que eu e você nunca devemos esquecer. Se o Novo e o Antigo Testamento recebem esse selo, o que nós devemos fazer? Se desejamos, irmãos, nos submeter a Cristo e à autoridade de Cristo, nós devemos submeter-nos à autoridade das Escrituras. Não pense que você está livre daquilo que está descrito nas Escrituras, como se você fosse uma figura rara, que Deus vai te anunciar alguma coisa que Ele quer da tua vida, da parte dEle, como uma osmose dentro de você, uma revelação especial só para você. Se você quer se submeter à autoridade de Cristo, se eu quero me submeter à autoridade de Cristo, eu tenho que me submeter à autoridade das Sagradas Escrituras. Amém? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, irmãos. O Senhor Jesus estabeleceu as Escrituras com autoridade suprema. Amém? Mais uma coisa, se desejamos escutar a voz de Cristo, devemos escutar a voz da Escritura por meio da qual Cristo fala. Se você deseja escutar a voz de Cristo, escute o que as Escrituras dizem. Se você deseja escutar a voz de Cristo, escute o que as Escrituras dizem. A sua oração é você falando com Cristo. Mas quando Deus fala com você, é através da Escritura. Se você deseja escutar a voz de Cristo, escute a voz das Escrituras Sagradas. Amém? Devemos escutar a voz da Escritura por meio da qual Cristo fala. Eu falava para minha filha, falava para Helena, filha, quando você ora, você conversa com Deus. E sabe como você ouve a voz de Deus? Ouvindo o que Ele deixou escrito. Porque a Escritura é a palavra de Deus. E se você quer ouvir a voz de Cristo, você precisa ouvir o que Cristo deixou escrito. Amém, irmãos? O que Cristo deixou escrito por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, o que está aqui dentro. Se você quer ouvir a voz de Cristo, você precisa ouvir o que a Escritura diz. A Escritura vai levar consigo a autoridade de Cristo. Então, irmãos, a pergunta para nós hoje é: quem é o Senhor das nossas vidas? A quem nós nos submetemos? Nós submetemos a igreja. A igreja tem o poder de manipular e mudar os ensinamentos da palavra de Deus. Quem é a autoridade sobre as nossas vidas? Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo é o Senhor da igreja ou a igreja é o nosso Senhor? O que os irmãos acham, irmãos?
Se Jesus Cristo é o nosso Senhor, a igreja deve se submeter a quem? A Ele. E como o Senhor governa a sua igreja? Essa é a nossa pergunta, irmãos. Como Cristo Jesus governa a sua igreja hoje? Através das Escrituras Sagradas. Elas são o decreto real do nosso Rei Jesus. Amém, irmãos? Elas têm a autoridade máxima. Por isso que vocês e eu precisamos entender a importância de não negar a autoridade das Escrituras. As Escrituras estão sobre a igreja, e não a igreja sobre as Escrituras. As Escrituras, elas trazem a vontade perfeita de Deus, boa, perfeita e agradável. É a voz de Cristo para nós. É a nossa, como nós vamos ver daqui para frente, mais à frente, em outras perguntas, é a nossa regra de fé e de prática. Aquilo que devemos crer e tudo que devemos fazer está contido nas Escrituras. Por isso elas são a autoridade máxima. Amém, irmãos? Cristo governa a sua igreja através das Escrituras. Nossa